Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Uter Grilo e vou te ajudar em mais uma aula para a sua prova voltada ao Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos, o famoso ENSEJA. Pessoal, nessa segunda aula, nós vamos conversar sobre a questão dos produtos e alimentos. E você vai ver que na sua prova caem várias pequenas coisas que são extremamente relevantes para você acertar e para poder ter uma nota muito boa. Mas fica tranquilo que não é nada difícil, só que você tem que saber alguns detalhes que se eu não te explicar você não tem como acertar, tá bom? Então acompanha, anota tudo, qualquer dúvida que você tenha, fale diretamente comigo. Não fique sem tirar qualquer dúvida, seja ela qual for, tá bom? Antes de começar, por gentileza, não esqueça já de dar o like, que ajuda bastante, de comentar no final da aula aqui sobre as suas percepções, se você tiver alguma dúvida, algum comentário a respeito, é sempre importante o feedback de vocês, isso faz parte do aprendizado. Eu preciso também pedir ajuda de vocês para se inscrever no canal caso não seja inscrito, lembrando que mais de 60% das pessoas que assistem nossas aulas não se inscrevem, né? E tem pessoas aí que estão há 3, 4, 5 anos assistindo as nossas aulas e ainda não se inscreveram no canal. É só clicar um botão, ajuda bastante. Clica no sininho para receber os futuros vídeos, tá bom? E fica à vontade, tá? Esse espaço é seu também e vamos iniciar a nossa aula. Pessoal, na produção de alimentos, ou seja, toda vez que nós seres humanos vamos iniciar a produção do zero ali de qualquer tipo de alimentação que nós seres humanos fazemos, nós podemos utilizar inúmeros processos científicos. Esses processos científicos nós chamamos de técnicas, ok? Então, as técnicas científicas nada mais são do que esses processos que ajudam a melhorar a produção e também a duração dos alimentos. Heitor, o que significa melhorar a produção? Ou seja, eu consigo produzir numa quantidade maior e, ao mesmo tempo, eu consigo também fazer com que não haja desperdícios, fazer com que toda a alimentação se chegue no processo final de maneira eficiente e sempre pensando no lado do ser humano, mas também na questão do próprio meio ambiente, tá bom? Então, todo esse equilíbrio, ele é muito importante na produção, seja ela na pequena escala, desde aquela pessoa que vai plantar alguma coisa para se alimentar, desde aquelas produções a larga escala, tá? Todas elas são relevantes. E também a duração dos alimentos. Ou seja, a gente começou a pensar, nós como seres humanos, a melhor forma, inclusive, de você conseguir fazer com que, desde a sementinha que é plantada até a hora que chega na mesa de uma pessoa, fazer com que esse alimento dure cada vez mais. Na próxima aula, você até vai ver um outro conceito especificamente de uma dessas produções aqui, tá? Porque tem um processo que ele é único no mundo e mudou toda a sociedade de um jeito tão importante que até tem uma aula só sobre isso. Mas voltando ao nosso tópico, quais são essas técnicas e quais são os resultados que você pode levar para o dia da sua prova? Há várias, eu vou te falar aqui algumas das principais para a sua prova. Entre elas, as sementes, aquelas que a gente planta na agricultura, elas se defendem melhor desde insetos até pragas que podem surgir. Então nós desenvolvemos técnicas onde as sementes elas ficam mais protegidas e excelente como técnica científica na produção de alimentos. A outra, melhoramento do tratamento do solo, tanto para fertilização quanto para o processo de irrigação. Irrigação a gente viu no exercício da aula anterior, você já sabe o que é, né? Então, todos os processos que a gente faz para que o solo seja fertilizado, gastando menos fertilizante e potencializando a fertilização daquela semente, germinando mais rápido, crescendo mais rápido e desenvolvendo, inclusive, de maneira saudável, é muito interessante. Inclusive, você vai ver quando a gente falar sobre a questão da água, saneamento básico, que a gente gasta muita água na agricultura, tá? Muita mesmo, assim é onde a gente mais gasta água. Portanto, nós termos técnicas
onde você gasta o menos possível dentro da possibilidade. Se você já plantou alguma coisa em casa, você sabe. Vai água, né? Sempre. Agora imagina em larga escala, imagina aqueles agricultores que plantam, né, toneladas e toneladas e toneladas. Então é muita água que vai no processo. Então, quando a gente desenvolve técnicas, e há formas científicas, tá? Onde a gente põe a menos quantidade possível de água, mas sem que ele perca o seu desenvolvimento, é excelente. Veja, na produção alimentar, pessoal, não vamos esquecer que o objetivo é alimentar a nós, seres humanos, né? E que os vendedores consigam ter uma quantidade maior de produtos, que se venda uma maior quantidade. Então, todos esses fatores estão na balança. Não adianta só ter uma planta saudável se no final render pouquíssimos frutos. Não adianta ter vários frutos e ao mesmo tempo não ter nenhum valor nutricional, apesar de alguns lugares não serem muito bem assim, mas conversa para outra hora. Tem outros locais, pessoal, que não adianta nada a gente conseguir fazer tudo bem, a planta nasce saudável, gera bastante produto final legal, só que você está gastando muita água na irrigação, também não dá. Então todos esses fatores têm que ser equilibrados. E dentro da pecuária, ou seja, quando a gente está criando algum animal, também a gente tem outras técnicas que a gente pode utilizar, né? Mas, principalmente, você tem que ficar atento que toda e qualquer técnica ele tem que também não só ter a melhor qualidade do produto final, da qualidade animal do produto, mas também pensar inclusive no bem-estar do animal, pensar na própria processo onde ele vai. Antigamente, pessoal, inclusive, um negócio era, olha, faz ele desenvolver o mais rápido possível, cresce o mais rápido possível para chegar na fase ideal do adulto para bater e para já virar alimento. Hoje, o próprio consumidor, de uma maneira geral, ele está muito mais atento a isso, né? Ele não quer só saber do resultado final ou do preço no final ali do supermercado. O preço ainda é o fator predominante, o preço ainda é o critério principal para o consumidor. Entretanto, não é qualquer produto que qualquer pessoa compra. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais atentas às técnicas de produção do agronegócio, tá? Além disso, como eu disse no encerramento, no início, né, do processo final, a gente falou da questão do armazenamento. Veja, não adianta nada eu saber plantar muito bem, plantar o melhor alimento do mundo, o melhor moranguinho que existir, legal, deu tudo certo, gastei pouca água, fertilizou bem, cresceu bem a planta, tudo certo e tá dando um montão de morango. Legal, só que assim que eu colho, dá poucas horas já está estragando. Então, não só o processo de você saber plantar, mas a duração do produto até chegar ao consumidor de forma mais orgânica possível, muitas vezes não é possível, tá? É o nosso ideal. Só que hoje a gente está falando de uma quantidade muito grande de alimento. Lembra que a gente falou na aula passada que hoje nós estamos numa sociedade de consumo onde a gente está cada vez mais consumindo. Lembra disso, não era? Só que, veja só, se a população está crescendo e a gente está consumindo cada vez mais, você também tem que produzir mais. Tem esse paralelo. Se eu tenho que produzir mais, eu já não tenho mais margem aqui para erro, porque eu preciso de grande quantidade, eu preciso fazer, de repente, uma produção de toneladas. Se eu erro em algum processo, eu não estou perdendo meia dúzia aqui de coisa, eu estou perdendo várias e várias safras. Então, é um processo muito maior do que era antigamente, né? Hoje em dia, as plantações elas são imensas, as quantidades são imensas. Então, para que se evite desperdício e vários outros processos aí no meio, há sempre um investimento muito alto, tá? Hoje, pessoal, não existe agricultura, e aqui a gente está falando inclusive a média escala, até larga escala, não existe agricultura no Brasil e no mundo sem a associação ao processo da tecnologia. Ou seja, a tecnologia do processo ela é utilizada para que o desenvolvimento ocorra da melhor forma possível. E quando a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, a gente está falando em máquinas,
máquinas que evitam o máximo desperdício. A gente está falando de programas onde eles detectam, olha, a planta quando tiver um nível de desidratação X, vai irrigar tantos por cento. Então assim, é tudo no automático, né? Hoje em dia, bastam poucas pessoas operando essas máquinas do que de repente antigamente. Antigamente você via as imagens, ainda existem alguns locais, como é óbvio, mas muito menos. Aquelas pessoas, centenas de pessoas ali no processo, de maneira quase que manual, fazendo tudo. Hoje você tem pouquíssimas pessoas operando essas máquinas. Então você tem todo o processo de maquinário, tecnologia, só que isso tudo custa dinheiro, tá? Custa dinheiro. Não só para você desenvolver as ações da agricultura, quanto também para pesquisar. Lembra que a gente conversou na primeira aula que a ciência ela está sempre se atualizando? Então a tecnologia que nós usávamos há 10 anos, depois de 5 anos já tem que mudar. Já coisas novas você aprendeu, coisas mais eficientes já estão no mercado, você tem de repente uma concorrência mais barata e melhor qualidade. De repente a tecnologia que você usava há 5 anos não é a mesma de hoje. Hoje, de repente, você está usando algo com mais qualidade, algo que seja mais voltado ao seu produto específico. Não sei. E pode ter a certeza, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai ter algo melhor do que hoje. Porque a ciência é isso, pessoal. A ciência é você sempre desenvolver essas técnicas e ir aprendendo aos poucos, tá? Só que tem um porém. Quando a gente está falando de grandes quantidades, muitas vezes, e isso infelizmente é uma realidade do agronegócio, muitas vezes a quantidade ela é escolhida em detrimento da qualidade. Heitor, o que significa isso? Entre eu escolher plantar pouquinho, mas algo bom, e plantar muito e algo mais ou menos, eu vou ficar com mais ou menos. Tá entendendo? A ideia aqui, pessoal, infelizmente, é responder esse mercado, é fazer o lucro. Não esqueça, pessoal, no final das contas, por mais que nas propagandas que a gente vê sempre na TV, nos jornais, as propagandas sempre são muito bonitas, né? Todo mundo plantando ali, tudo bonito, aquela coisa, os legumes tudo verde, aquilo bonitão, legal. Só que, no fundo, toda e qualquer empresa, por mais que embeleze ali toda a embalagem, no final das contas é vender, no final das contas é lucrar. Portanto, pessoal, muitas vezes a quantidade ela vem em primeiro lugar do que a qualidade. Claro que a gente nunca pode generalizar, mas essa realidade existe muito. Não é só nessa área, são em várias outras, tá bom? Inclusive na educação. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter em outro momento. Na verdade, infelizmente, é isso. Qual que é o resultado disso? O resultado, pessoal, infelizmente, é que hoje na agricultura nós temos uma desigualdade muito grande. Ou você tem muito dinheiro, investe em pesquisa, na ciência, investe em equipamentos, em pessoas especializadas para utilizar estas técnicas. Quanto você acha que custa para alguém que sabe operar em máquinas que só o sujeito sabe? Você imagina, é muito mais caro, né? Do que alguém que de repente precisa de pouca especialização ou que aprende numa formação muito mais curta. Não, geralmente essas formações são longas, né, para aprender. Ou seja, e do outro lado, você, infelizmente, ou você faz isso ou você não tem dinheiro para acompanhar. Então, sempre, hoje em dia, a agricultura ela está ligada numa dependência científica para o estudo, para o conhecimento e também uma dependência, obviamente, tecnológica, tá bom? Infelizmente, essa é a realidade. Já nos alimentos, pessoal, e aqui a gente vai começar a pensar um pouco principalmente nesse processo de armazenamento, ou seja, quando a gente vai pegar um produto, seja ele na sua origem animal ou vegetal, então, como assim? Animal, eu estou falando aquele animal que vai para abate. Imagina uma vaca, uma galinha, né, e assim por diante. Assim que nós realizamos o abate animal, um peixe que é pescado lá, enfim, seja qual for a forma, no mar ou num lugar artificial que seja, assim que ele sofre o abate, ele começa a se deteriorar naturalmente. Claro que o processo não é imediato, não é
mas ele é alguns bem mais lentos, outros um pouquinho mais rápido. Então o que acontece? Acontece com qualquer ser vivo, né? Assim que ele morre, nós temos vários micro-organismos invisíveis que começam o processo de deteriorização, tá bom? Entretanto, o mesmo acontece, pessoal, com os legumes, com os vegetais e com as verduras assim que a gente colhe do pé. Então você tirou a maçã da macieira, você tirou a uva da parreira e assim por diante, qualquer fruto, qualquer legume, qualquer verdura. Retirou, pessoal, o que acontece? Aquele repolho que você colheu já começa o processo de deteriorização. Claro, como eu disse, alguns são muito mais rápidos, outros muito mais lentos. A agricultura, pessoal, o agronegócio, ele já sabe disso, óbvio, né? Eles não querem ter desperdício, eles não querem jogar esses produtos fora, ainda mais antes de vender. Então, eles usam vários recursos. Né? Muitos deles são químicos que colocam ali no meio do processo. Muitas vezes são alguns elementos que meio que para mascarar o cheiro ou só para mascarar a fisionomia do alimento ou do animal, tá bom? Então, muitas vezes você tem todos esses lados. E outros produtos não, outros produtos realmente são interessantes, ou seja, são utilizados porque ele retarda o processo da ação do micro-organismo, tá? É como se eles ficassem, digamos assim, mais lentos. Então o alimento ele chega mais fresco para nós consumidores, tá bom? Então você tem de tudo. E pensando nisso, também há um outro processo, que são os processos de conservação, que é basicamente no frigir dos ovos para a gente conversar e entender tudo, é preservar ao máximo as características que esses alimentos têm. Então, aquela maçãzinha vermelhinha que eu colhi ali, eu quero que ela fique com aquelas características que foram colhidas o máximo possível até chegar ao meu cliente. Então, a gente está falando do cheiro, do tato, da fisionomia, né? Tudo aquilo que vai representar os nossos sentidos com relação àquela fruta, aquele vegetal ou aquele animal, a gente quer que chegue o mais fresco possível, tá bom? Preservar ao máximo as características originais daquele alimento lá atrás. Só que é o seguinte, há milhares de técnicas. Para a sua prova, eu preciso que você saiba o nome dessas técnicas só, que a gente utiliza. E a última que eu vou falar, a gente só vai conversar no final, a gente só vai conversar na próxima aula. Então, por quê? Porque é muito importante para a nossa história e eu quero que você lembre, tá? Eu vou citar aqui só a título de curiosidade, mas você tem que saber. Então, quais são esses métodos? Tem vários. E para cada tipo de vegetal, de produto, de tanto que você vai recolher, quanto vai abater, tá? De origem animal ou vegetal, você vai utilizar uma técnica diferente, tá? Porque para cada um funciona algo melhor do que o outro, em detrimento do que ele é. Então você tem vários métodos. Tem o método de calor, de frio, de radiação. Pô, Heitor, radiação é verdade. Obviamente que é uma radiação muito diferente daquelas que a gente está acostumado a ver em filme, não é nada daquilo, tá? O próprio processo de secagem, defumação, né, que é muito importante. O sal, pessoal, o sal, presta atenção, hein? Até pouquinho tempo, até a criação aí da geladeira e da energia elétrica, o sal era o principal método que nós tínhamos para preservar, por exemplo, uma carne, uma bolacha, qualquer coisa que fosse. Né? Então, basicamente, você tinha lá uma carne que queria que ela não estragasse em poucos dias, mas ela ficava no meio ambiente. E aí, como é que funcionava isso? Né? Porque, veja, não tinha geladeira, não tinha eletricidade. Então, como é que as pessoas faziam? Metiam dentro do sal. Tá? Então, basicamente, o sal ele funciona como um método muito utilizado, inclusive até hoje tem, né, várias preparações que nós ainda utilizamos. O próprio processo de fermentação, isso nós utilizamos em muitas bebidas, tá? Principalmente para a sua prova, e depois a gente vai ter que entrar, tanto no vinho quanto na cerveja. Então, o processo de fermentação utilizado em vários elementos aqui, que daqui a pouco a gente vai ter que conversar. E, por fim, o processo de pasteurização. Grava esse nome, porque de todos os processos da história, esse sim é o mais importante, tá? Pessoal, é ele que vai fazer que, de repente, o leite que é colhido num país, semana que vem seja vendido num outro, tá?
e várias outras coisas que a gente já vai conversar. Mas a pasteurização mudou a nossa história, tá? Você vai entender isso quando a gente conversar na nossa aula. Então marca um asterisco aí, marca uma seta, sublinha a pasteurização. Detalhe, seja apaixonado sobre esse ponto, tá bom? Outra questão que vira e mexe, já foi tema de redação, então fica atento, com relação à questão de uma boa alimentação. E a sua prova sempre pergunta, não são muito originais nisso, mas tem problema. Heitor, o que é preciso para ter uma boa alimentação? Simples, tranquilo. Primeiro, você tem que ter uma alimentação saudável. Heitor, o que é uma alimentação saudável? Evitar certas coisas que a gente já vai conversar, tá? E consumir mais outras quantidades de coisas mais saudáveis. A gente já vai ver o que é, o que não é e quais são os benefícios disso. Respira. E também a questão de ser algo equilibrado. A sua prova, ela vem falando de várias características. Ela de repente conta uma historinha, né? Fulano de tal tá utilizando uma dieta da lua. O que significa? Come tudo menos a lua. Não é uma coisa equilibrada, né? Ou então, ciclano ou fulano decidiu que só vai comer abacate, porque falou que o abacate é bom e não come mais nada na vida. Não é algo equilibrado. Então o que é algo equilibrado? Você não ser radical em tudo, né? Não ficar cortando tudo, ao mesmo tempo você comer um pouquinho de cada coisa. Mais importante do que comer é a quantidade também, né? Sabe aquela velha história? Uma tacinha de vinho é saudável, beleza. Aí o cara vai e compra uma taça gigantesca. Não dá, tá? Isso não é algo saudável, isso não é algo equilibrado. Então tem que ficar atento, não é somente o que se come, o que se bebe, mas também a quantidade. Então, sendo mais explícito e agora usando exemplos concretos. O que a gente quer dizer com uma boa alimentação? Vamos lá? Primeiro, quantidades balanceadas. Então, 2 colherzinhas de arroz. O sujeito vai lá e come umas conchas gigantescas. Não, 2 colherzinhas normal, tá? Uma quantidade razoável. Sem excluir ou exagerar, tá? Agora a pessoa nunca bebeu uma gota de água na vida. Aí no dia seguinte começa a beber água tomando 12 litros por dia. Vai hidratar cada célula 3 vezes, né? Não dá. Então você tem que sempre manter um equilíbrio com diversidade, sempre comer o máximo de variação possível de cada coisa, tá? Evitar alimentos industrializados. Basicamente, o que são alimentos industrializados? É aqueles que nós não vemos na natureza. Ou seja, que vão desde uma criação industrial do zero até quando eles pegam algum alimento que originalmente era natural e dão alguma cara para ele, né? Os famosos enlatados, digamos assim. Então, mas nem sempre, né? Pode ser aquele pacotinho de bolacha que é uma delícia. Então, esses alimentos industrializados, pessoal, são fabricados em larga escala, em grande quantidade. E a gente vai entender daqui a pouco o porquê que eles são feitos e por que eles são tão viciantes. Não é à toa, tá? E também evitar alimentos com muito sódio ou com muito açúcar. Pessoal, o que é sódio? Sal. Tá bom? Basicamente, é um elemento químico que dá a sensação de salgado na nossa comida. É de propósito, tá? Que muitos dos produtos que a gente consome, eles acrescentam mais sal, mais gordura e mais açúcar. E assim, eu falo isso porque eu também tenho uma formação na área da alimentação, em gastronomia, além de ser formado em letras. E eu vou te falar, a indústria faz isso de propósito, pessoal. É algo pensado. Por quê? Gordura, sal e açúcar em excesso, você não encontra esses 3 elementos na natureza. Então é algo instintivo que quando a gente consome algum produto que tenha um dos 3, ou 2 deles, ou 3 deles, o nosso cérebro fica atento. Então você, quando vai consumir, você acaba ficando viciado, literalmente, tá? Então você não consegue... Sabe aquela história de comer um fandangos e você comer o pacotinho inteiro? Quem nunca, né? Então, isso acontece justamente por isso. A quantidade de sal que tem, de repente, no processo e tudo mais, ele acaba fazendo com que o cérebro peça sempre mais, tá bom? Então, sal, açúcar e gordura. Quando o nosso organismo, quando o ser humano detecta isso em grande quantidade,
o cérebro ele liga como, olha, é algo inédito, tem que consumir, e você não para, tá? Então é muito doido isso, né? Quais são os benefícios de eu ter uma boa alimentação? São vários, inclusive agora aqui para nossas aulas. Bem-estar, então você se sente bem, se sente alegre, você tem mais energia e predisposição para fazer várias coisas, né? Você evita ficar doente. Eu, por exemplo, posso falar por experiência própria. Eu era alguém que antigamente, na época que eu trabalhava assim, sabe quando você tá naquela fase que você trabalha 18, 19, 20 horas por dia, quase não dorme? Pois é, cheguei a passar por isso, uma fase da minha vida, por vários motivos que não vem ao que é o caso. E eu não me alimentava muito bem. E eu começava a ficar sempre doente. Só depois que eu comecei, junto com outros fatores, que é descansar bem, fazer exercício, etc., eu comecei a ficar muito menos doente. Mas o principal, a alimentação. Então, a alimentação combinada com exercício, com outras práticas aí da vida, a gente evita muitas doenças, tá? De maneira antecipada. Desde aquelas doenças mais simples, de uma gripezinha que pode surgir, ou de repente até uma doença mais grave que vem, você já tem uma resistência legal. Então você consegue fazer esse equilíbrio. Além disso, um bom desenvolvimento físico auxilia o sistema imunológico, ou seja, você fica mais resistente a possíveis infecções e doenças bacterianas ou viroses que possam surgir. Melhora o humor, né? Tem gente que eu acho que não está se alimentando muito bem, não, né? Tem gente que tem uns humor meio esquisito, né? E a memória. Pessoal, a memória, realmente, até mesmo para a questão dos estudos, ela já tem uma ligação muito direta com a alimentação. Muita gente que, inclusive, tem dificuldade nos estudos, quando acerta a alimentação, tem um desempenho a nível educacional muito melhor, tá? Então, tanto é verdade que não é por acaso que as escolas brasileiras nos últimos anos têm investido na parte alimentar, mas de maneira nutritiva. Não é só porque tem que encher a barriga do pessoal, porque o pessoal tem que comer. Não é só pela questão social, em ajudar o próximo. Negativo. É também, mas não só. É também porque quando o aluno ele está nutrido de maneira regular, de maneira correta, o nível de desenvolvimento cerebral e de aprendizagem cognitiva, ela melhora significativamente, tá bom? Já há milhares de estudos relacionados a isso, portanto, é algo muito importante. Não tem como fazer uma boa educação sem uma boa alimentação, sabia dessa? Pois é. Além disso, melhora o sistema digestivo, né? Aqui não precisava nem dizer, mas a gente sabe que realmente melhora tudo e fica tudo bem regular. Algumas dicas também do que não fazer. Algumas coisas é simplesmente o contrário, mas outras a gente tem que explicar o porquê. Primeiro, evitar bebidas alcoólicas. Pô, Heitor, mas uma bebida não faz mal, né? Uma bebida... Olha, pessoal, se você analisar de maneira fria, de maneira técnica, só pensando na questão nutricional e pensando na questão de saúde, não há nenhuma bebida alcoólica que seja considerada saudável ou que tenha uma margem de segurança onde você fala, não há nenhum problema em beber. Não sei se você, assim, pessoal, tudo que eu falo aqui é baseado na ciência, tá? Então, assim, e atenção, hein? Eu gosto de um bom vinho, gosto de uma bebidinha, mas pensando e falando na questão de saúde, não, mas eu ouvi dizer que uma tacinha de vinho é saudável. Pessoal, não existe nenhuma base científica para isso. Não há nenhum estudo científico que diz isso. O álcool, inclusive, ele é tóxico para o organismo. Mesmo o álcool que é vendido de maneira legal, tá? Pô, Heitor, mas devia proibir. A gente não consome só por aquilo que é nutritivo. A gente consome também pelo aquilo que nos dá prazer, né? E o prazer ele é feito através da alimentação também, as experiências também. Então, não necessariamente algo que é bom ou mal e a gente coloca uma linha e exclui o resto, tá bom? Há vários motivos que alguém bebe. Outros bebem porque, enfim, até exageram, né? Tem gente que, inclusive, você sabe, né? A bebida, ela afeta de diferentes formas algumas pessoas, inclusive a quantidade influencia bastante. Mas em termos de saúde e caloria, aliás, você quer engordar, começa a tomar cerveja, não é verdade? Porque o que tem de caloria
Não é brincadeira, tá? E não tem nutrição nenhuma. Refrigerantes e sucos industriais, tá? Sabe aqueles Tang da vida, aqueles variados, né? Se você lembra de alguma marca, escreve aqui nos comentários. Isso tudo, pessoal, não é a plantinha que é esmagada e triturada e vira pozinho para você beber. Não, tá bom? Aquilo ali tem muito componente químico, tem muito açúcar, tá? Os próprios refrigerantes gaseificados, aí, qualquer aí que você imaginar, todos eles têm vários componentes químicos, inclusive uma adição de açúcar ou semelhante. Para não dar uma impressão na hora lá da descrição, muita vez ali, ao invés de aparecer muitas vezes a palavra açúcar, eles colocam alguma coisa, algum sinônimo dele para que você não perceba, tá, que está ingerindo açúcar. Mas tem sim, tá? Ingerir menos sal, né? Ou seja, tanto sal quanto açúcar a gente já falou, né? Que realmente o sódio ele é muito complicado. E o açúcar ele é um componente de vício de todos, é aquilo que mais vicia o ser humano, tá? Então assim, o açúcar, pessoal, quando alguém está num processo, alguém que come muito açúcar, muito doce, alguém que realmente gosta disso, né? Que de repente tem muita atração, evitar o açúcar é uma das maiores dificuldades que tem, tá? É muito difícil. Beber 2 litros de água por dia, pelo menos, tá bom? Claro que, né, se você tem 1,5 m, vai precisar de menos água, de repente, que tem 2 metros, tá? Então, a massa corporal, a questão da altura, tudo isso vai influenciar, né, na quantidade, mas de maneira bem geralzona, digamos assim, pelo menos 2 litros de água por dia e também não pular refeições. Ah, pessoal, mas eu já ouvi falar, Heitor, que se você fizer jejum intermitente, se você não comer café da manhã e no almoço, não sei o que, o organismo... Não existe, pessoal, a gente tem que falar baseado na ciência, tá bom? E a sua prova do Enseja, ela é baseada na ciência. Então, olha, nada que esses gurus de internet, nada que esse pessoal que fica inventando moda fala, não. E da mesma forma o oposto. Nós somos obrigados a comer a cada 3 horas. Tem gente que acorda de madrugada para comer, pessoal. É a maior bobagem que existe. Também não tem nenhuma base científica. O que acontece é que hoje na internet tem muita gente falando com propriedade coisa que achou em qualquer lugar ou que inventa. E aí coloca uma roupinha mais bonita, sabe falar de um jeito mais bonito, e aí convence meia dúzia, essa meia dúzia convence outra meia dúzia, e aí vira uma verdade. Então assim, tudo que você ouvir falar, não veja quem falou, veja a fonte, tá bom? Veja sempre a fonte, tá? Isso é muito importante nos dias de hoje e não saia por aí tendo opinião sobre tudo, tá bom? Se você não sabe sobre algo, ouça. Tá? Essa é uma lição muito importante atualmente. Portanto, não pule refeições. Essa é uma dica para que você tenha uma vida muito melhor e mais saudável. Alimentos industriais. Aqui eu quero entrar um pouquinho nessa questão, tá? Então, por quê? Porque são produtos, pessoal, que eles vêm prontos para consumir. Basicamente, ele vai vir ali no envelope, numa lata de alumínio, vai vir de repente numa embalagem, você vai abrir e ali já está pronto, não precisa confeccionar. Então, alimentos industriais é aquele que você consegue em qualquer lugar comer. Abre o pacote, come. Eu sempre penso nas batatinhas fritas que eu adoro. Então, mas assim, tem vantagens e desvantagens dos alimentos industriais. Então, vou te falar uma qualidade. Quando ele tem muito sal, lembra lá atrás que eu falei para você que antigamente numa carne, por exemplo, para que ela durasse, o pessoal acrescentava um monte de sal? O sal é o mesmo, pessoal, e funciona até hoje. Então, tudo que tem bastante sal vai durar mais. Da mesma forma, produtos enlatados. Tudo que é enlatado dura muito mais. Heitor, por quê? Quando a gente chegar na próxima aula, a gente vai falar de pasteurização, você vai entender como é que funciona uma lata, tá? E você vai entender como que aquele produto que está lá dentro dura anos e anos e anos e anos e anos. Você abre, tá como se tivesse sido embalado. Tem um porquê disso. E você já vai perceber e o porquê que isso acontece e como que ele acontece. Então,
a vantagem de um produto industrializado, artificial, ele sim tem uma validade muito maior. E outra coisa, ele é feito de maneira industrial. Um produto industrializado é feito de maneira industrial, ou seja, numa fábrica. E você faz em várias, você não precisa esperar, você fica lá esperando a maçã crescer, germinar, nascer, a macieira, para sair a maçãzinha. Não, você constrói, faz e tum, 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 tum. Você faz muito mais rápido, em grandes quantidades, tá bom? Então você consegue produzir a larga escala. Guarda isso, tá bom? Eu sei que na sua prova não cai economia, mas você tem que ter essa noção. Toda vez que no mercado, não é só no brasileiro, no mundo, no mercado de forma geral, você tem uma maior quantidade de um determinado produto, a tendência natural é que você tem mais produtos à venda, ou seja, o preço automaticamente vai cair, tá? Por quê? Tem muita gente ofertando aquilo lá. Então, se eu não ofertar mais barato, eu, vendedor, não vou conseguir vender o meu estoque. Então, eu quero vender mais baixo que a concorrência, só que a minha concorrência vai vender mais baixo também. Então, quanto mais produto do mercado, o preço ele vai diminuindo, tá? Por isso que um produto industrializado é muito mais barato do que, de repente, você comprar um produto natural, tá? O produto natural, muitas vezes, você demora mais, você tem uma quantidade, uma pouquíssima quantidade daquele produto. Então você precisa ter uma quantidade menor, você precisa, então realmente vai ficar mais caro, porque senão a pessoa não consegue produzir, porque teve um tempo de espera, e tudo mais. Muitos dos produtos industrializados, eles vão acrescentar conservantes, tá? Isso é algo obviamente negativo. Por quê? Porque o conservante faz conservar, faz durar, olha o nome, faz conservar durante mais tempo. Geralmente, eles têm muitas vezes aquelas colorações que não se tem na natureza. Então, sabe aquele salgadinho que é lá meio laranja, meio amarelo, uns pozinhos meio esquisitos? Conservante. Basicamente, são produtos químicos que são colocados lá para te dar uma explosão de sabor, para te dar uma sensação de vício do sal e açúcar exagerados, para fazer ele também ao mesmo tempo durar mais, fazer com que você coma um e coma vários, tá bom? Muitas vezes é para grudar de propósito na sua mão, para que você sempre lembre do cheiro, do tato, do paladar, tá? Então você sempre quer ter aquela sensação. Então tudo isso é pensado pela indústria alimentar. A cor que vai chamar a atenção, tá? Então, porque é uma cor que geralmente não está na natureza. Tudo isso é pensado, pessoal. Tudo isso é muito bem pensado. E, obviamente, que no processo industrializado, o que eles querem? Vender. Então, grande quantidade, preço é mais barato, então eles precisam vender mais. Se vai vender mais, o que perde de importância? Isso nós já falamos aqui atrás. O valor nutricional. Então, você tem a quantidade priorizando ao invés da qualidade. Está aqui o exemplo explicado para vocês daquilo que nós falamos agora há pouco. Tá certo? Por fim, pessoal, guarda no seu coração. Existem os alimentos transgênicos. No Brasil é muito fácil a gente identificar, em outros países nem tanto, mas pra gente, pra sua prova sempre cai o mesmo exercício. Já tô tão cansado de fazer o mesmo. Eu vou te mostrar daqui a pouco pra vocês, mas é o mesmo exercício. Basicamente vai vir na sua prova uma embalagem e vai vir um triângulo amarelo. De uns anos para cá, agora você já está vindo colorido, sei lá o que deu neles. Antes era preto e branco e o pessoal não detectava e dava sempre um problema. E o pessoal recorria à questão, falava que o triângulo estava cinza e não amarelo, porque só tinha preto e branco. Enfim, mas vai vir um triângulo amarelo e não importa. Veio o triângulo, tem um T no meio, bem grandão, significa T de transgênico. Tá? Basicamente é dessa forma que vem. E todo alimento que é transgênico, ele vai aparecer. Então, se você for no mercado e tiver algum alimento transgênico, e hoje em dia a maioria é, então você vai sempre encontrar esse símbolo na embalagem. Então, o que é um alimento transgênico? Basicamente, eles pegam um alimento e eles vão modificar geneticamente o próprio DNA em laboratório, tá bom? Então, lembra que a gente falou do DNA? Eles vão pegar na soja, no milho e várias outras coisas e vão modificar geneticamente. Pô, Itamar, por que fazem isso na soja, no milho e vários outros produtos? E quando eu falo milho, eu estou falando em todos os derivados dele. Quando eu falo na soja, eu estou falando em todos os derivados. Então, muitas vezes o pão que você consome, que vem no trigo,
ou do milho, né? Se for de repente uma broa, você está falando ali de alimentos transgênicos. Ração de animal, né? De cachorro, de gato, a grande maioria é transgênico. Então, no Brasil, dos produtos ultraprocessados, industriais, a maioria também é transgênico. Então você tem um montão de alimento, mas você tem isso. Vitor, mas eles modificam para que esse negócio? Basicamente, você consegue produzir numa quantidade muito mais rápida. Então, em vez de você ter um tempo X, que seria, sei lá, o milho demora X, eu não sei exatamente quanto tempo que demora o milho, nem a soja, mas eu sei que no transgênico esse tempo é muito mais reduzido. Então você consegue produzir naquele tempo 2, 3 vezes do que o alimento normal ia produzir sem ser modificado. Além disso, um produto da natureza qualquer, ele vai ter uma resistência maior ou menor de acordo com aquilo que ele é, né? Geralmente a resistência a qualquer parasita, qualquer praga, qualquer coisa, ele é muito pequenininha. Mas no transgênico, e para derrubar um alimento transgênico, pode vir a praga que for, a soja continua ali, entendeu? Então, nos transgênicos, você é muito mais resistente. Porém, nem todas são vantagens, né? Primeiro ponto, que você tem várias substâncias tóxicas que são produzidas para que ele se mantenha ali. Segundo ponto, que você tem que usar algo que a gente chama na agricultura de agrotóxicos. Pois é, agrotóxicos. Tóxicos na agricultura. Ou seja, você usa elementos químicos para fazer com que aquelas pragas não peguem, né? Um outro detalhe que a gente ainda está estudando, deveria ter estudado melhor antes de autorizar, mas muitas pessoas estão desenvolvendo alergias a alimentos transgênicos. E tem pessoas que passam a vida inteira com alergia e não sabem do que é. Né? Então, mas por que dá? Não faço a mínima ideia. O que não deveria ter aprovado, mas é aí que está. A questão das industrializações, dinheiro circulando, às vezes tem um outro que ganha para aprovar certas coisas, não é verdade, Brasil? Então você tem certos produtos no mundo aí sendo aprovados. E o que a gente sabe? Que infelizmente esses alimentos transgênicos, eles estão dando uma resistência aos antibióticos. Então, pessoal, tem muito antibiótico que não mais faz efeito justamente pelo desenvolvimento que algumas pragas estão tendo por causa da quantidade de agrotóxicos que estão sendo usados nos alimentos transgênicos. Então, é um problemão que no futuro a gente vai ter que aceitar e resolver. Ou a gente vai ter que abrir mão dessa produção, uma parte dessa produção, ou diminuir o consumo excessivo, ou vai ter que fazer alguma coisa. Porque assim, a gente está vendo que o custo do lucro é porque um alimento transgênico, você não vai comer agora e vai ficar mal. É um processo que demora, às vezes 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aí depois, quando vem o problema, a pessoa não consegue ligar algo que fez a longo prazo. Tá entendendo? E aí, quem deveria ser responsável, fica quietinho. Então, infelizmente, é isso que acontece, tá? Por fim, a sua prova está perguntando também sobre a questão da informação nutricional. É onde a gente tem todas as informações sobre os alimentos da nutrição que aquele produto tem. Obviamente que nunca um produto é igual ao outro, tá? E aí, como é que funciona no Brasil? Basicamente, se você olhar em algum lugar da embalagem, geralmente atrás da embalagem, embaixo da embalagem, algum lugar que seja visível, todo produto qualquer que é vendido, ele vai ter ali no seu rótulo, em algum lugar, tá? Onde ele vai ter, geralmente, a quantidade de certos produtos, de certos elementos daquele produto. Só que é o seguinte, a gente tem produtos de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é peso. Então, cada um decide colocar de acordo com uma quantidade que acha melhor. Ou seja, de repente a gente está falando de uma bebida, eu posso colocar as informações nutricionais daquela bebida. Ou eu posso falar quanto é metade da bebida. Veja, no rótulo, sempre veja a quantidade que ele está falando.
Porque lá vai estar escrito tudo, tá, pessoal? A quantidade de gordura, a quantidade de ferro, de cálcio, de sódio, de vitamina A, B, C, D, E, todas as vitaminas que você puder imaginar. Vai ter ali os carboidratos, vai ter tudo. Quanto vai ter de caloria, daqui a pouco eu vou te explicar o que é isso, tá? Tudo isso vai ter lá, pessoal. E ao lado vai ter a quantidade, não só o nome, mas vai ter a quantidade dele, só que vai ter também a porcentagem que a gente tem de recomendação diária. Tem produto, pessoal, que basta uma colherzinha dele e você já atingiu a quantidade recomendada de açúcar e de sal. Isso ia ficar muito feio, né, nas embalagens. Então, em vez de ele falar, por exemplo, quantidade de açúcar que tem numa embalagem, ele pode, de repente, mudar o açúcar para um nome mais bonitinho. Tá entendendo? Ou então, o que eles fazem? Em vez de falar quanto tem no pacote que tem 200 gramas, fala quanto que tem a cada 20 gramas, porque vai ficar um número pequeno. E aí cabe ao consumidor ficar atento. Em outros países não é assim, tá? É o que está na embalagem, tem que ter. Mas no Brasil infelizmente. Então, é um jeito de enganar o consumidor, no fundo, né? Porque às vezes você tem que fazer ali uma regra de 3 na cabeça. Ou seja, se o produto tem... Se a embalagem inteira tem aquele que está, a informação nutricional está falando de 20 gramas e tem tem ali a quantidade de gordura para 200 gramas, a gente vai ter que acrescentar um zero na nossa resposta. Então, às vezes, você tem que fazer de cabeça ali na hora para entender o quanto que você tem ali, tá? Então, cuidado, nunca esqueça de ver a porção, a quantidade que ele está relatando na informação nutricional. Aqui em Ciências da Natureza, a sua prova não vai querer te enganar muito, porque ele quer saber entender o porquê que é isso. Mas na prova de matemática já caiu muitas vezes, tá? Tá lá uma embalagem de 500 gramas, só que na informação nutricional tá falando de 250. E ele pede, olha, quanto que tem de ferro? Aí a pessoa olha, coloca o que tá, em vez de multiplicar de maneira proporcional isso. Tá bom? Então fica muito atento, tá? Mas basicamente é isso que você tem que entender sobre informação nutricional. Depois, entenda a diferença, para encerrar a nossa aula, sobre intolerância e alergia. Então é a mesma coisa, pelo amor de Deus, nunca mais repita isso, não é a mesma coisa, tá? Intolerância e alergia são coisas completamente diferentes. Basicamente, a intolerância, pessoal, é quando a gente tem uma reação de não tolerar mais, é essa expressão mesmo, tá? De alguma coisa do nosso corpo, ou seja, quando não há uma enzima necessária para digerir certo componente, certo alimento, certo subproduto daquele alimento. Então, quando nós não temos aquela enzima para digerir, o organismo começa a reclamar, começa a passar mal. Então, muitas vezes dá uma inflamaçãozinha, algum inchaço, às vezes dá muita dor no estômago, dor na barriga, muitas vezes dá aquela azia, aquela queimação. Tem gente que fica mais irritado, e tem gente que fica irritado e fala que foi intolerante, mas não era, né? E muitas vezes dá dor de cabeça. Então você tem vários sintomas de uma pessoa que é intolerante a algum produto. O principal, sem dúvida nenhuma, hoje, no Brasil e no mundo, é a lactose. Então, basicamente, eu sou um deles e provavelmente muitos que estão aqui assistindo também, né? Bebe alguma quantidade de leite ou de algum derivado de leite, vai ter alguma dessas inflamações, né? Eu, se eu beber um leite, já era, vou ficar meio zoadinho. Agora, se eu comer um queijinho, uma coisa mais leve, tudo depende da quantidade, tá? Tudo depende da quantidade. Então, isso varia muito. Agora, se eu quiser comer, tudo bem, vou ter minhas consequências aqui, mas não vou morrer por isso. Tá entendendo? Vou passar malzão, mas não vou morrer. Mas há outros, tá? Não é só o leite, não é só a lactose. Nós temos o sulfito. Então, o que é sulfito? Sulfito é um componente que está presente na preservação de muitos refrigerantes e também de muitas conservas. Sabe aqueles picles assim, que às vezes a gente come? Azeitona, ou então até de vinho. O vinho é super famoso, né? Porque o vinho, basicamente, você tem ali a fermentação da uva e eles acrescentam o sulfito. Acabou. É isso que é o vinho. Vinho não é nada mais que isso. Então, você tem ali
acrescentar e só que esse sulfito, por que eles colocam o raio do negócio? Porque senão ele estraga. Senão o refrigerante ele vai estragar antes mesmo de abrir. Então eles acrescentam esse componente. Só que tem gente que passa mal, é intolerante ao sulfito. E, por fim, o terceiro elemento da intolerância. Vamos lá? Lactose, sulfito e glúten, o famoso glúten. E aqui, pessoal, a gente está falando basicamente de dois componentes, o trigo e a cevada, que são os principais aí para a sua prova. Só que não esqueça, toda vez que eu estou falando dos produtos, eu estou falando dos seus derivados. Então, na sua prova, pode cair ao invés de trigo, pode cair pão. Ao invés de cair leite, pode cair queijo, né? O queijo é feito a partir do leite, ou seja, lactose. O pão é feito através do trigo, muitas vezes, e o trigo, né, contém o glúten. Portanto, você tem que fazer essa ponte, você tem que fazer esta associação. E a alergia, Heitor? Aqui o papo ficou sério. Alergia, o papo ficou sério, pessoal. Que basicamente é quando a gente tem uma reação alérgica a algum produto alimentar. Ou seja, o corpo ele vai responder. Heitor, por que as pessoas têm alergia? É uma componente genética, tá? A alergia, pessoal, ela é composta, né? Muitas vezes ela acontece de maneira imediata, mas às vezes ela é mais lenta. Então, tem gente que ao consumir um determinado produto, na hora já tem uma reação alérgica e você percebe bem nisso, tá? Outros é mais lento, é mais gradual. Outros ele consegue, inclusive, depois de um bom tempo. Então, quais são os sintomas? Olha, os mais leves são coceira, pele fica vermelha, um inchaço no corpo, só que aí começa a ficar sério. Tem gente que tem dor, tem gente que tem anemia, e o principal, né, falta de ar e também o famoso choque anafilático. Basicamente, sua garganta fecha. Então, pessoal, a alergia, por exemplo, tem muita gente que come camarão, marisco, né? Tem reações alérgicas seríssimas. E isso você fecha a tua garganta, você não consegue mais respirar. Então tem gente que tem que ficar muito atento, tá bom? Tanto é verdade que em muitos países do mundo, quando você vai num restaurante, quando você vai em algum lugar, eles são obrigados por lei a falar quais são os produtos que contém alergênio, tá? Ou seja, que contém algum elemento que contém alergia, tá? Basicamente, tem 6 subprodutos, digamos assim, e seus derivados que podem dar alergia, tá? Você tem que saber esses 6 para sua prova. Aqui a gente não pode brincar. Então, basicamente é o leite de novo. Pô, Heitor, o leite dele... É verdade, o leite ele é complicado. Ovo. O ovo pode sim dar alergia, tá? Tem muita gente que tem alergia ao ovo. A soja, muitas vezes relacionado, na verdade, não só a soja, mas também a soja transgênica. Então, muitas vezes ela se mistura, mesmo porque quase só há soja transgênica. E aí que vem, tá? Marisco, e aqui a gente está incluindo qualquer tipo de marisco, então não preciso nem dizer a quantidade absurda que é. Peixe. Então tem muita gente que é alérgica a peixe. E por fim, sementes. Aqui, pessoal, tem milhares de tipos de sementes que o pessoal tem alergia. Então tem gente que tem só um tipo de semente. Tem gente que tem vários tipos de semente. Tem outras pessoas que têm todos os tipos de semente. Tá? Então fique muito atento a isso. Então se você tem alergia a algum produto, você pode consumir um pouquinho só? Negativo. Porque aqui, pessoal, a quantidade, ela tem sim uma relevância, mas para quem é alérgico, basta uma quantidade pequenininha para ter uma reação, às vezes, implacável aqui, tá? Então, a alergia, não existe margem de segurança. Então, de repente, você é alérgico a camarão, você vai consumir um camarão, basta para a coisa ficar ruim, tá? E na alergia, pessoal, presta atenção, a pessoa pode morrer. Pode morrer, tá? Tanto é que em muitos locais você tem, inclusive, alguns estabelecimentos alimentares onde você tem até treinamento para a questão aí do choque anafilático, né? Choque anafilático quando a pessoa deixa mesmo de respirar, a garganta fica totalmente fechada de tanto que inchou, né? Toda a parte respiratória, a parte cardíaca e o coração começa a acelerar e isso realmente é um grande perigo. Portanto, se você tem alergia,
Não brinque com isso, tá bom? É simplesmente a pessoa tem que cortar o produto. É perigoso, é risco de vida. Enquanto o outro que nós vimos agora há pouco, né, relacionado à questão mesmo da intolerância, aí já não, tá? Aí é bem mais tranquilo, tá bom? Passa mal, mas você vai ficar bem depois de algumas horas no banheiro. Vamos fazer umas questões? Vamos trabalhar e vamos para cima para ver como que esse assunto vai cair na sua prova. Vem comigo. Existem inúmeros processos para a conservação de alimentos. Um deles consiste em expor a carne ou derivados de carne aos gases produzidos pela combustão incompleta da madeira. Além de perder água, a carne sofre uma ação antimicrobiana de alguns compostos presentes na fumaça, como ácido metílico, aldeídos e cetonas, que apresentam funções antissépticas, e também fenóis e creóis, que, além da função antisséptica, são aromatizantes e desenvolvem a coloração característica desses alimentos. O processo descrito denominado basicamente, o que ele fez? Esse processo que ele descreve, ele pegou uma carne e colocou, né, de maneira muito lenta, numa temperatura mais baixa, para ele ir aos poucos fazendo o processo ali da queima daquela carne, tá bom? Só que a carne não vai pôr num fogo a 200 graus, não, vai pôr de maneira bem lenta e aos poucos. Qual que é a ideia dele? É manter a carne, só que retirar a água que está dentro dela, ou seja, você desidrata algumas coisas. Para algumas regiões do Brasil, ficou fácil, né? Mas caso você não saiba, esse processo é a defumação, tá? Muito comum em muitas regiões do nosso Brasil, que muitos restaurantes fazem. Tem muitos locais, né? Tem o pessoal que até gosta de deixar a carne muitas vezes em algum local exposto ao sol e tudo mais, justamente, né, para que ocorra o processo de desidratação, né? Muita gente, né, consome, gosta de carne seca, por exemplo, e o processo que é feito para isso é basicamente você colocar alguma temperatura, seja ela natural com sol ou artificial, que nem ele falou aqui nesse exemplo que ele deu, e aos poucos a água vai sendo evaporada. O nome desse processo descrito é a famosa defumação, que é um dos processos que nós vimos na aula. A Organização Mundial da Saúde estima que 1,9 bilhão de adultos tenham sobrepeso, sendo 600 milhões de obesidade. Ainda assim, de acordo com os estudos publicados nos últimos 30 anos, nenhum país conseguiu elaborar estratégias para reverter a epidemia de obesidade de forma consistente. As estratégias para reverter essa pandemia necessariamente devem envolver, e atenção, a gente quer fazer com que as pessoas percam peso. Como que a gente vai fazer isso? Letra A, alimentação rica em massas e estímulos a práticas de musculação. A primeira parte da questão, ele fala em alimentos com massa. Massa, pessoal, tem carboidrato. A gente vai ver depois numa aula a seguir que o carboidrato ele é uma reserva, né, que nós fazemos para o nosso corpo, portanto, isso não é interessante. Mas fazer alimentação só que não adianta estar meia questão certa, né? Então, a gente tem que excluir essa. Na letra B, dieta balanceada, opa, legal, e estímulos a práticas regulares de atividade física. Olha que bacana. Mas vamos ver, né, se tem alguma coisa melhor. Letra C, alimentação à base de orgânicos e adaptação de locais públicos para o descanso. Imagina, né? Não quer mais nada também. Bom, não é muito viável, digamos assim, né? Imagina, agora é obrigatório o mundo inteiro ter locais para dormir. Acho que não vai ser uma coisa muito prática, não. Letra D, dieta livre de açúcares, ok, e adaptação de lugares públicos para pessoas acima do peso. Veja, a adaptação ela é interessante, mas você não vai resolver adaptando o lugar, né? Sei lá, como que seria essa adaptação, tendo locais de passagem maiores. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas não faz o sentido, né? Você não vai fazer a pessoa diminuir, muito pelo contrário, você está até meio que incentivando. Mas a primeira parte até que era legal, né? Dieta livre de açúcar, mas de novo, não dá para acertar meia questão. Portanto, as duas que tem de lado esquerdo e direito corretinha, o que é, pessoal? Fácil, né? Letra B, dieta balanceada, estímulo ao exercício físico.
A intolerância à lactose, tranquilo, né? É causada pela deficiência da produção da enzima lactase, dificultando a digestão desse carboidrato. Entre os sintomas dessa deficiência estão diarreia, dores abdominais, inchaço, náusea e, às vezes, vômitos e excessos de gases, flatulência. Para não ter esses sintomas, as pessoas com esta deficiência devem evitar a ingestão de quais desses alimentos? Letra A, carne assada. A gente quer que a lactose, ou seja, a enzima da lactase. Letra B, batata cozida. C, queijo. D, mel. Pessoal, qual deles que a gente usa para fazer através do leite? O queijo, não é verdade? Portanto, tranquilo. Só isso, Heitor, só isso. Às vezes ela é mais simples mesmo. Não adianta. Alternativa correta, letra C, queijo. Para fazer o queijo, a gente precisa de leite. A embalagem de uma goma de mascar artificial contém um símbolo T. Falei para você, pessoal? É sempre assim, conforme ilustrado. E tem lá a goma de mascar, a embalagem toda bonitona, fala várias coisas, só que vem lá, contém amido de milho transgênico e tem o T grandão, que alguns chamam de tesão, olha só. Esse símbolo indica que na composição dessa guloseima há algum ingrediente. O que é esse T? Significa que é um cultivado com agrotóxico, é um produzido organicamente, é um C, é um processado artificialmente ou D, modificado geneticamente. Lembra o que significa alimento transgênico? Foi a primeira coisa que eu falei para vocês, que é um produto modificado geneticamente, tá bom? Obviamente que eles podem ter todos os outros que estão... Não, tudo que está na letra A e na letra C também pode ser. Mas o que significa? Ele quer saber. Então, o T significa transgênico, que é a mesma coisa que modificado geneticamente, feito em laboratório. Portanto, a alternativa correta é a letra D, tá bom? É o mais geralzão, é aquilo que a gente vai marcar como nossa resposta correta. Última questão, olha só. A pirâmide alimentar nos ajuda a compor uma dieta balanceada, fundamental para a boa saúde. No entanto, nossas necessidades nutricionais podem sofrer variações ao longo da vida. Crianças em fase de crescimento, por exemplo, precisam mais de cálcio, responsável pelo crescimento e pela resistência de ossos, bem como das proteínas importantes para o crescimento dos músculos. Para atender a essa necessidade, a dieta da criança deve ser rica em alimentos no nível. Ele quer saber aonde que está o cálcio, que foi o que ele disse no texto, na terceira linha, e ele quer saber onde que estão as proteínas. Pessoal, a gente vai ver depois, mas as proteínas, elas estão presentes, tá? Tanto de origem vegetal quanto de origem animal, tá bom? Dei essa dica e ele quer saber onde que está tudo isso. Se você não sabia das proteínas, só pelo leite você já ia acertar a questão, né? Então, basicamente, você tem que olhar para o triângulo alimentar, fica procurando aonde que está ali o leite, carne, ovo e ver qual que é o nível que está escrito do lado. Se você reparar bem, está ali no nível número 3, onde você tem leguminosas e carnes, ovos, leites e derivados. Tá bom? Tudo isso está no nível número 3. Portanto, a alternativa correta só pode ser a letra C, número 3. Bacana? Gostou, pessoal, da nossa aula? Obrigado, tá, por ter assistido. Não esquece de dar o like, de comentar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Tá? Por favor, nos ajude, clica no sininho, divulga essa aula para o máximo de pessoas poderem voltar a estudar. Tudo de maneira completa e gratuita. E qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Tira suas dúvidas, fala comigo e vamos mudar de vida. Parabéns, tá? Por ter chegado até aqui. Muita gente já desiste na segunda aula, você não. Então continua. A diferença de conquistar os nossos sonhos é justamente isso, aqueles que perseveram, aqueles que lutam. E você faz parte dessa conquista, você está conquistando. Não é à toa que o nome desse canal é Conquiste Seus Sonhos. É para quem corre, é para quem vai atrás. Parabéns, tá? Por ter chegado até aqui. Continue, não pare e vamos em frente. Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Conte comigo. Tchau, tchau.